duas séries de mulheres empoderadas. Yellow Jackets é uma série que já tem 2 temporadas e estão fazendo já uma terceira, aonde fala sobre a vida de meninas jogadoras de um time de futebol de colégio que caem de avião na mata e fazem de tudo para sobreviver. E Impulse é a série que também tem 2 temporadas e fala sobre pessoas que descobrem que têm o poder de se teletransportarem sem o uso de instrumentos ou máquinas para ir onde quiserem, apenas usando a força do pensamento. Já ouviram falar dessas 2 séries de ficção? Gostariam de saber um pouco mais? Então, venham comigo. Bem-vindos, meus amigos catadores de boas séries, envolventes e dramáticas. Eu vou começar falando para vocês sobre a série Yellow Jackets, ou Jaquetas Amarelas, se formos traduzir para o português, certo? Mas eu já começo pedindo para vocês que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Se já forem inscritos, compartilhem o vídeo com os amigos. Deixem um like. O canal precisa disso para crescer e eu agradeço demais. A primeira temporada de Yellow Jackets tem 10 episódios. A segunda tem apenas 9. E já estão fazendo uma terceira temporada. Mas eu sugiro que não esperem a série terminar, porque já vale muito a pena ver cada episódio de cada temporada agora. Eu vi as 2 temporadas que já tem. E detalhe importante, os criadores da série já sabem exatamente como a história vai acabar. Portanto, ninguém precisa ficar com medo de começar a assistir a série e não ver o final da história. Não corre esse risco disso acontecer. A história começa a se passar no ano de 1996, quando um grupo de meninas que são jogadoras de futebol e são super competitivas e vencedoras, elas vão viajar de avião para uma competição nacional. Elas estão terminando a escola, estão prestes a entrarem na faculdade, ou seja, todas têm entre 16 e 17 anos. O time dessas meninas, se chama Yellow Jackets, por isso o nome da série, as Jaquetas Amarelas. Elas são representadas no emblema da camisa dela ali, do time de futebol, por uma abelha. E como em todo o time, tem aquelas que se destacam e a história é exatamente focada exatamente nessas 6 meninas. Quando esse time de futebol pega o avião, lá na metade do caminho o avião cai. Ele cai numa mata fechada. Alguns morrem, mas a maioria do pessoal do time sobrevive. E se alguém estiver pensando que essa série parece inspirada num famoso acidente aéreo que aconteceu na vida real em 13 de outubro de 1972, onde um time de rugby uruguaio caiu na Cordilheira dos Andes. Se pensa que é inspirado nesse fato histórico, está completamente certo, é inspirado. Outro detalhe importante, essa é uma série de terror, suspense e drama. E ela conta com nomes de peso, tanto na frente das câmeras, ou seja, atores e atrizes, quanto atrás das câmeras, na produção. O cineasta Eduardo Sanches
Foi diretor de A Bruxa de Blair, sucesso de 1999. Ele dirigiu o último episódio da primeira temporada dessa série. Já Karen Kusama é responsável por filmes como Garota Infernal, de 2009, e o filme Convite, 2015, e serviu como produtora executiva, dirigindo tanto o piloto dessa série quanto o último episódio da segunda temporada. Ou seja, estamos com profissionais, estamos falando de profissionais. A história alterna em todos os episódios, mostrando cenas vividas no passado, aonde aquelas meninas tiveram que fazer o impensável para poderem sobreviver ao frio extremo e isoladamente, né, onde se encontravam, e cenas atuais, mostrando nos tempos de hoje que cada uma delas faz hoje, como vive, como lidam com os traumas de seus passados, né? As principais personagens são as seguintes, eu vou falar para vocês. Primeiro é a Natalie, que é interpretada pela atriz Juliette Lewis e pela atriz Sophie Thatcher. Ela faz a garota que tem problemas com o uso de bebidas e substâncias químicas e sintéticas. Temos também então a Shauna, que é interpretada por Melanie Lynskey e Sophie Nelisse, onde ela é a menina grávida que traiu a melhor amiga com seu namorado e acabou ficando grávida. Jack é interpretada por Ella Purnell e faz o papel de capitã do time. É a menina atraída pela melhor amiga. Misty é interpretada pela Christina Rice e pela Sammy Unrat. Faz o papel de menina carente, que ninguém gosta e que é capaz de fazer qualquer coisa para ter atenção e conseguir o que quer. A Vanessa é interpretada por Laurie Ambrose e Liv Elson. Ela faz o papel da garota ruiva, lésbica, mas é uma lésbica mais zarada que eu já conheci na história. E Thaisa, interpretada por Tawny Cypress e Jasmine Savoy Brown, faz o papel também de lésbica, mas uma lésbica obstinada em crescer na vida. É advogada e senadora na política, né? É a namorada da Vanessa. Lottie é interpretada por Simone Castle e Courtney Eaton. Elas interpretam uma menina que tem visões, mediunidade, e acaba virando uma líder de um culto espiritual. Essas são, então, as personagens principais. E, na verdade, são as que acabam, de fato, ficando famosas, porque são as únicas que conseguiram sobreviver a meses de frio e isolamento numa floresta gelada, distante de toda a civilização, né? Elas são vistas por muitas pessoas como celebridades, e muitos têm curiosidade de saber o que exatamente aconteceu durante o período em que elas estavam lá presas na floresta, né? Tendo se passado quase 30 anos, né, desde a época da adolescência dessas meninas, as pessoas ainda têm muita curiosidade em saber como é que elas sobreviveram, querem detalhes, etc. E elas não abrem o jogo, né? Nenhuma delas conta nada para ninguém. Elas meio que combinaram uma história, mas meio que não colou, né? Nos dias atuais, né, passados 30 anos, uma repórter investigativa está indo atrás de cada uma delas a fim de assim poder escrever um livro. Só que nenhuma delas quer falar, mesmo essa repórter oferecendo muito dinheiro para elas falarem,
Elas não querem falar. E ao mesmo tempo aparece na história um misterioso chantagista que sabe de detalhes da história delas que só elas que estavam lá sabem. E esse cara desconhecido, que ninguém sabe quem é, ameaça contar o segredo delas se elas não lhe derem o dinheiro. Bom, é o seguinte, gente, cada episódio, desculpa a expressão, é uma cacetada de surpresas e emoções que a gente acaba até ficando sem fôlego. A vontade de maratonar um episódio atrás do outro é inevitável. É inevitável. A gente quer ver o que vai acontecer na história. A história tem a ver com canibalismo, espiritualidade primitiva e outras coisas mais. É forte, é forte. Olha, sinceramente, eu dou nota 10 para essa série. E isso que eu ainda não vi os próximos capítulos da última temporada da terceira. Eu estou ansioso. Agora eu vou falar da série Impulse. Mas antes, se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Dá um like se já é inscrito. A inscrição é totalmente gratuita, não paga nada. E se gostou do vídeo, compartilhe aí com os amigos. Isso, como eu já disse, ajuda demais o canal a crescer, me ajuda muito e eu agradeço de verdade. Vocês já viram aquele filme Jumper? Filme de 2008. Filme de ficção científica e ação. Se não viram, não tem problema. Essa série é baseada no filme. Só que os eventos dessa série se passam, na verdade, anteriores ao filme. Então é super tranquilo, super de boa ver essa série Impulse se não quiser ver o filme, não tem problema. A história é a seguinte: Henrietta é uma adolescente rebelde. Ela vive com a sua mãe, que trabalha de garçonete numa lancheria numa pequena cidade. E Henrietta, ou Henry também como é chamada, ela tem convulsões inexplicáveis. Ela vai ao médico, faz exames, mas ninguém sabe explicar ou como tratar, ou seja, não é epilepsia. Parece, mas não é. Henry e sua mãe, que se chama Cleo, a mãe da Henry, agora as duas estão morando junto com o Thomas, que é o namorado da Cleo. E o Thomas já tem uma filha de outro casamento, que é a Jenna. Aliás, a Jenna é interpretada pela atriz Sarah Desjardins, que também faz o papel de filha de Shauna em Yellow Jackets, ou seja, temos uma atriz em comum nas duas séries. Essas duas famílias estão vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto, tentando conviver e se adaptarem uma à outra, né? Para ver se viram uma família só, ou seja, o Thomas e a Cleo e as duas meninas. A Jenna é uma menina mais certinha, estudiosa, né? Se importa com o que os outros pensam dela, que é agradar a todos, a filha do Thomas. Ela sente muita saudade da sua falecida mãe. A Henry, que é a filha da Cleo, sente saudades do pai. Ela e sua mãe foram abandonadas pelo pai, quando ela era ainda muito pequena. A Henry gosta de se expressar artisticamente através do desenho, do grafite, né? Fazer nas ruas, nos muros. Por isso ela vive tendo problemas com a polícia, por grafitar na rua. Townes é um outro personagem, um autista e nerd que gosta de ciências, mistérios, jogos online, filmes e séries de sci-fi. O Townes observa que quando a Henry tem um ataque convulsivo em sala de aula, ele é o colega dela, os objetos da sala começam a se mexer sozinhos.
O Tawny suspeita que a Henry seja uma espécie de super-heroína que ainda não descobriu seus poderes, ainda está se conhecendo. Como a Henry já vem há anos tendo esses problemas de saúde, ela acaba sendo impedida de ter uma carteira de motorista, não pode dirigir. Por causa que ela tem ataques epiléticos, né? Tem convulsões. Não é epilético, convulsões. Nos Estados Unidos isso é humilhação demais para adolescente. Lá os carros são super baratos e todos usam como meio de transporte para tudo. Para vocês entenderem uma comparação, seria mais ou menos como se aqui no Brasil um adolescente jamais pudesse sair de casa sozinho, sem a supervisão de um adulto junto para ir a qualquer lugar. Ou seja, é uma coisa totalmente impensável. Então lá nos Estados Unidos, para os adolescentes, é impensável ele não ter carteira, não ter carro. E como a Henry não pode dirigir, né, por causa das suas convulsões, seu padrasto e sua mãe decidem vender o carro dela para pagar as multas que ela mesma acabou gerando, dirigindo o carro. Então o que a Henry faz? O que ela decide fazer? Ela pede ajuda para o adolescente mais popular de sua escola, que é o capitão do time de futebol, pois o pai desse adolescente é dono da concessionária aonde está o carro dela para venda, onde os pais dela colocaram o carro para venda. Ela quer que o adolescente tire seu carro de lá da loja, lá do estacionamento do pai. Ela quer o carro de volta. O rapaz vai lá e faz esse favor para ela, só que ele quer sair com ela, ficar com ela, né? Uma mão lava a outra. E ela acaba meio que topando. Só que na hora que ambos estão dentro do carro ali no amasso, se beijando dentro do carro do rapaz, a Henry pede pro cara parar, pois o rapaz tá muito afoito ali, tá, né? E ela não tá afim de lesco, não tá afim, né? Só que o rapaz não parou. E isso acabou desencadeando nela uma crise convulsiva, aonde ela começa a se contorcer toda dentro do carro e ao mesmo tempo, inexplicavelmente, o carro começa a se amassar de dentro para fora, todo o carro do rapaz por dentro, tanto por dentro quanto por fora. A Henry perde a consciência, perde os sentidos e se teletransporta para o seu quarto na sua casa. Ela não entende o que aconteceu. E aí? E o rapaz que está no carro? Será que o rapaz ficou preso? Ficou amassado dentro do carro? Ela não sabe. Depois ela vai lá até o lugar com a sua irmã de convivência, a Jenna, né? Filha do Thomas, vai lá e vê que realmente o rapaz ficou amassado dentro do carro. Ele chama a emergência para tirar o rapaz de lá. Imagina. O rapaz está vivo, mas ele está no hospital. Acaba depois se recuperando daquele trauma, mas ele acaba ficando paraplégico, ou seja, não caminha mais. E em paralelo a toda essa história assustadora que mais parece um filme de terror, temos a história do misterioso personagem Nikolai, que parece estar caçando pessoas que têm essa habilidade especial de se teletransportarem. E a Henry já caiu no radar do Nikolai. Ele já sabe que a Henry existe. A história toda tem 2 temporadas, como eu já disse. E é uma história que foi produzida pelo YouTube Originals. Infelizmente, o YouTube Originals não quis dar continuidade à série, né? Mas eu vi as 2 temporadas que tem e tem um final para essa história. Fica meio que um gancho para uma possível sequência, mas já sabemos que não vai ter. Mas isso em nada impede da gente ver essa história, ver essas 2 temporadas e curtir. A série toda bate na mesma tecla em todos os episódios. A questão do assédio, do abuso e de que as mulheres devem se pôr e serem respeitadas. Eles abordam esse tema de diferentes formas, em diferentes cenas, com diferentes personagens,
mas sobretudo em cima do trauma que ficou para a personagem principal, que é a Henry, né? A série, eles não explicam os superpoderes da Henry e nem dos outros que aparecem com o mesmo tipo de poder na série. Fica bem claro que o objetivo da série é ser muito mais dramática do que sci-fi. O sci-fi, a ficção científica, é o pano de fundo, né? Ainda assim, eu dou uma nota 8 para a série, porque eu gostei muito das atuações e da forma como foi abordada a temática principal. Achei muito interessante, realmente. As duas séries, tanto Yellow Jackets quanto Impulse, têm em comum o fato de que são séries muito mais voltadas para o público teen, adolescente, né? São séries que enaltecem a mulher e mostram as suas diferentes nuances, as formas de agir, as formas de pensarem, os dramas, dilemas e desafios das mulheres, né? Então, são séries que conversam entre si. Bom, eu espero realmente que tenham gostado dessas duas dicas de série. Espero que vejam e gostem. Valeu e até mais.